E sejam todas e todos bem-vindos ao meu canto pedagógico aqui no Google Meet. Nós vamos continuar a nossa live, hoje falando sobre mais um passo com relação ao meu percurso de aprovação nos concursos públicos. E claro que eu vou falar com vocês de uma coisa que interessa muito, que é a questão dissertativa, não é isso? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma análise que eu fiz de concursos passados. Salve, querida, salve, salve, salve a todos nós. De uma análise que eu fiz há um tempo atrás a respeito do cenário das questões dissertativas lá no edital. É importantíssimo, quando a gente fala de questões dissertativas, pensá-las, né, em nosso percurso de aprovação. A gente quer ser aprovado. E aí, para sermos aprovados, é claro, a gente tem que ter em mente tudo aquilo que eu destaquei na live de ontem, que são os Cs do caminho planejado. O C do caminho planejado significa você trilhar o teu caminho planejadamente, sem deixar que as coisas aconteçam por acontecer, certo? Isso é muito, muito, muito importante. Não tem essa, eu vou tentar mais uma vez e vamos ver se dá certo. Não é nada disso. O tempo que você perde tentando mais uma vez, de qualquer forma, né? O tempo que você perde comendo pelas beiradas, como a gente diz, ele seria economizado e mais assertivo se você tivesse um planejamento do teu caminho, do teu roteiro de estudos, o que você vai priorizar por conta das suas dificuldades. Nós temos que lembrar sempre que não é tudo que a gente sabe, mas também não é tudo que nós não sabemos. Nós já sabemos algumas coisas e essas são importantes que você tenha lá em mente e tenha tudo organizado. Por exemplo, se você vai prestar para PEIF, PEIF, na Prefeitura de São Paulo, é um cargo, pessoal, que está na educação infantil, na pré-escola e no ensino fundamental. Então, se você é professora de educação infantil já, se você já tem essa experiência, mas você nunca atuou no ensino fundamental, supõe-se que você tem muito mais conhecimentos já adquiridos a respeito da educação infantil do que do ensino fundamental. Então, por onde você vai começar a priorizar? Não é por aquilo que você gosta mais, é por aquilo que você não tem o conhecimento necessário. Você vai focar mais naquilo que você não tem o conhecimento. Ah, professora, significa então que eu não preciso estudar o que eu já pratico? Não, não é nada disso. Não é nada disso, porque estudar para concurso público não tem a ver com questões da prática pedagógica, certo? Da prática no sentido daquilo que você já faz no seu trabalho. Porque estudar para concurso público significa você atuar no campo do ideal, certo? Então, você tem que dominar os conhecimentos para que esses conhecimentos eles estejam muito organizados e articulados entre si, para que você entenda a política educacional da rede, certo? Então, esse é o primeiro passo. Mas, se você já trabalha, por exemplo, né, nesta área, é muito mais fácil de você entender do que alguma coisa que você está completamente alheia, como no caso, se você já trabalha na educação infantil, é mais fácil para você entender. E se você não trabalha no ensino fundamental, vai ser muito mais proveitoso que você comece a estudar as questões do ensino fundamental. O concurso de São Paulo é um concurso que não nos possibilita, dessa vez, estudar por editais e provas anteriores. Por que isso, pessoal? Isso vocês têm que anotar aí para deixar muito claro. Porque é o seguinte, se fosse alguns anos atrás, eu diria para vocês, podem estudar por provas anteriores também. Incluam as provas anteriores nos estudos de vocês. Porém, como nós estamos com uma política nova, seria, né, muito errado que você estudasse
provas anteriores. Por quê? Porque depois do currículo da cidade, que foi publicado em 2018, nós não tivemos mais concurso para professor. Nós só tivemos o concurso de coordenador pedagógico e de ATE. Então, concurso de professor, o último que nós tivemos foi com a política passada. Entendeu isso ou não? É diferente quando nós temos uma política que já está em andamento, já está acontecendo há algum tempo, e aí dentro desse período da política, nós temos vários concursos, que foi quando eu ingressei, aconteceu isso. Eu ingressei no começo do Rede em Rede, que era a política educacional anterior. O Rede em Rede ficou na secretaria como política estruturada durante 8 anos, e dentro desses 8 anos foram acontecendo uma série de concursos públicos. E desta forma, deixa eu só dar um oi para o pessoal do Instagram. Oi, gente, estou por aqui transmitindo para vocês a nossa aulona do Cursinho da Glória, certo, pessoal? Aí a nossa audiência do Cursinho da Glória, só estou aqui dando um oi para vocês, chamando vocês para ficarem aqui com a gente, porque hoje eu estou falando sobre análise de questão dissertativa e como é que isso tem a ver com a sua trajetória de aprovação, tá bom? Muito bem, vamos voltar então. E aí, quando você tem uma política estruturada, o que acontece? Durante 8 anos, então, nós tivemos o Rede em Rede, certo? Muitos concursos foram acontecendo nesse período, e aí, é claro, que dava para estudar por provas anteriores. Era muito tranquilo, né? Era muito tranquilo. Você podia fazer toda uma análise, todo um estudo pelas provas, pelos editais anteriores. Por quê? Porque você tinha a mesma política e concursos que já tinham acontecido dentro dessa política. O que é diferente de hoje? Hoje, para professor, nós ainda não tivemos um concurso na cidade de São Paulo com o currículo atual. Por isso é tudo muito novo com relação ao concurso público. Os 2 cargos que tivemos, como eu falei, que foi o de ATE e que foi o de coordenador pedagógico, são cargos muito diferentes da atuação docente, do lugar que o ATE ocupa, por exemplo, não é? E do lugar que o ATE ocupa, que o coordenador pedagógico ocupa, é bastante diferente, tá bom? Então, a gente tem que entender isso para que a gente não possa perder tempo estudando coisas que não dão certo. Então, tudo isso você tem que entender, que é o conhecimento prévio, o C de conhecimento prévio. Você precisa saber em que momento é possível estudar por provas anteriores e em que momento isso não é possível. Porque se você acha que é sempre possível, você vai perder o seu tempo estudando coisas que não te agregam em nada, certo? Muito bem. E aí, então, vem o fenômeno da questão dissertativa em prova, e a gente sempre fica achando que questão dissertativa ou é um bicho de 7 cabeças, que a gente não consegue dominar, ou então que a dissertativa não tem peso nenhum, tem vídeo rolando meu por aí, falando a esse respeito, mas eu quero dizer para vocês de novo que nós temos que nos preocupar e nos preparar para a questão dissertativa, sim, porque em São Paulo ela é muito forte, ela é muito decisiva e ela pode ou te ajudar no sucesso para a sua aprovação, ou ela pode ser um obstáculo, ser aquilo que te tira do jogo. Eu conheço muita gente, milhares de pessoas que prestam concursos em São Paulo e que contam como é que a dissertativa facilitou a vida ou também como a dissertativa prejudicou. Então, isso é importantíssimo. Tá? Para que a gente não tenha essa surpresa no meio do caminho. Falar do planejamento da tua aprovação é justamente isso, meninas e meninos. Eu vi que o Edilson está por aqui, por isso que eu sempre falo. Edilson é um aluno querido meu, do pré-edital, então tudo bem, querido?
Eu sempre falo... Graças a Deus, Ju. Que bom. Eu sempre falo meninos, meninas e meninos, porque eu sempre vejo o rostinho dele em aula, então sempre é um de cada vez. Então, aí eu fico cuidando para que eles também se sintam acolhidos como homens na educação infantil. Tem estudo, artigo bonito que estuda a presença masculina na educação infantil, então a gente tem que respeitar e fazer a menção a eles sim. Muito bem. Então, falar do planejamento do teu percurso de aprovação é falar para você que é preciso que você olhe para tudo que você tem que estudar, fazendo um roteiro. Quanto tempo, me conta, quanto tempo você vai levar para estudar dissertativa? Por onde você vai começar a estudar a questão dissertativa? Porque a questão dissertativa não adianta você ir lá nas provas anteriores para você responder. Adianta, sim, quando é a mesma política, adianta você olhar para as questões e fazer o exercício com elas. Se você sabe o que te cobra na questão dissertativa. E aí eu vou falar hoje com vocês a respeito disso, exatamente disso. Eu posso dizer para vocês que são os bastidores das questões dissertativas, aquilo que geralmente quem senta para fazer prova de concurso, quem senta lá na cadeira da instituição para fazer a prova do concurso, não vai saber que isso está em questão. E aí eu quero falar para vocês sobre isso, né? Trazer um pouco para vocês sobre o que tem por trás no edital, tá bom, gente? Esse material que eu preparei, ele está fundamentado em um edital, em qualquer um dos editais de São Paulo, porque eu não estou trabalhando a igualdade das questões, eu estou trabalhando o fundamento para desmistificar essa coisa de dissertação, como se fosse alguma coisa que eu não posso prever, alguma coisa que eu não posso planejar. A gente tem que tirar do nosso caminho essa coisa de concurso público, tudo tem que ser na surpresa. Agora há pouco eu estava olhando um comentário no Facebook e eu fiquei pensando, toda vez eu fico pensando, as pessoas elas não têm mais aquela vergonha, aquele acanhamento de falar coisa, de escrever coisa. A professora escreveu assim, ou pré-edital não existe, ou é edital ou não é. Não, professora, não, isso não é verdade. Desculpe, esse seu comentário mostra o quanto a senhora está desatualizada e não conhece desse campo. E é uma pena, porque quanto menos a pessoa conhece, menos a pessoa está pronta, está preparada para fazer tudo que ela tem que fazer, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que não precisa ser, que não pode, não deve ser uma coisa de surpresa de última hora, que você só deixa para descobrir tudo quando sai o edital, tá bom? Então, vamos lá, desmistificando a dissertação em qualquer edital da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, vamos lá, para que vocês possam, comigo, acompanhar. Claro, essa é uma das aulas do nosso curso preparatório pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos aqui olhar o quê? Para o edital do concurso, certo? Onde tem todas as regras. O que é um edital de concurso público? São as regras do jogo. Não há nenhuma surpresa que possa acontecer, não há nenhuma alteração, nenhuma mudança que possa haver a partir daquilo que é o edital. Todas as alterações, elas podem ser feitas assim, se elas tiverem legalidade e se elas estiverem no edital. Então, como que eu faço para incluir uma regra nova num concurso público? Eu tenho que fazer retificação do edital, para tirar coisas, para colocar. Professora, pode mudar a bibliografia? Claro que pode. Pode tirar, pode mudar, né? Às vezes põe bibliografia nova, tira uma bibliografia porque alguém entrou com uma queixa que aquele livro, aquela obra não está mais disponível, não tem mais para comprar, esgotou, ninguém está conseguindo acesso, certo? Então, a gente sempre tem que tratar dessa questão, dessas alterações no edital. É sempre no edital que a gente faz isso. Muito bem. Que nós não, que a banca junto com a administração pública que está fazendo o concurso. Nós vamos ter também
Agora, falando da questão dissertativa, nós vamos ter que olhar o que é uma questão dissertativa, né? Para eu começar a estudar, porque eu não consigo estudar se eu não sei o que é uma dissertação, certo? Então, como que eu me preparo para uma coisa que eu não sei o que é? Então, lá no edital, tem as regras todas da dissertação. É uma estrutura de texto, então é um tipo de texto, é um gênero textual que ele tem duas características fundamentais. Primeiro, é um texto que você vai dissertar, você vai discorrer sobre uma temática, por isso é um texto de argumento, por isso não pode fazer por tópico, por isso não pode colar, copiar dos outros, por isso não pode fazer consulta, fazer transcrição literal de obra, certo? Porque são os seus argumentos. O que está em questão é a qualidade do argumento do candidato, certo? E aí, então, como eu sempre digo, nós não estamos batendo um papo por escrito, nós não estamos conversando com a coordenadora pedagógica lá da nossa escola, nós estamos num certame. E como certame, nós estamos ali sendo convocados a usar a norma culta, o português padrão, a língua padrão. E isso tem a ver com o quê? Com a ortografia, com as regras gramaticais, com as regras ortográficas. Não pode fazer o uso errado de vírgulas, não pode fazer o uso errado de pontuação, de acentuação, enfim, de grafia das palavras. E também lá no edital está escrito o que vai ser solicitado de você. 2 aspectos dentro do seu texto, que é a coesão do texto e a coerência do texto. E um texto que você mostre ao examinador o quanto você domina esse assunto. Por isso que eu sempre digo para os alunos, não adianta ficar fazendo citação de nada. Argumente que é para que o examinador possa ver que você tem domínio do assunto. Mas também não adianta você dominar o assunto e não argumentar, não construir um texto dissertativo, não usar a norma padrão, não ter coerência com aquilo que foi te perguntado. Então, é o conjunto, é o texto dissertativo argumentativo, com uma linguagem dentro da norma padrão, cuidados com a coerência e com a coesão e a coerência, e demonstração de domínio do assunto abordado seriam os ingredientes necessários para que a gente tivesse uma boa competitividade junto aos demais candidatos. Além disso, nós temos uma coisa que parece muito óbvia, mas de verdade não é. Porque eu já tenho histórias para contar que dariam para escrever um livro sobre questões dissertativas. A última dessas foi uma aluna que não conseguiu fazer uma boa gestão do tempo, ela estava muitíssimo preparada, e aí ela dizia assim, como eu a cada questão que eu leio, objetiva, parece que eu sei todas, assim, logo de cara, na primeira leitura, eu já consigo responder, e aí ela falou assim para mim, professora, eu lia o enunciado da questão, e quando eu estava lendo o enunciado, eu já sabia a resposta. Quando eu ia ler as alternativas, a resposta estava igualzinha, professora. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, achando que tinha alguma pegadinha e que eu não estava conseguindo identificar essa pegadinha. E aí eu passei a fazer o quê? Desconfiar de mim, desconfiar da minha capacidade e comecei a ler, reler. Ou seja, a insegurança fez com que essa aluna, com que ela perdesse muito tempo lendo e relendo aquilo que já estava certo. Lendo, relendo e mudando a alternativa, ela estava procurando literalmente pelo em ovo. Quando chegou no momento da dissertação, você tem 2 cenários. Você tem o caderno de prova e você tem a folha de rascunho das suas dissertações, certo? A folha de rascunho, ela serve para que você possa elaborar ali a tua escrita, mas você precisa
fazer a transposição. Você precisa passar aquele rascunho na versão final para a folha oficial. A tua resposta no caderno de rascunho, na folha de rascunho, ela pode estar perfeita. Perfeita. Mas se ela não estiver na folha oficial de respostas, nem sequer ser lida ela será. Então, por isso, eu digo a vocês que a gestão do tempo ela é fundamental. E está seguro. Se você se preparou, esteja segura, esteja seguro e não fique procurando pelo em ovo. A busca pela perfeição é o caminho direto, sem escala para a imperfeição, certo? Muito bem. Então, nós vamos ter, certo? Nós vamos ter o caderno de respostas e nós vamos ter também a folha de rascunho e a folha oficial para que eu possa passar as minhas dissertativas. Quais são os critérios de avaliação, geralmente, o mais tradicional na cidade de São Paulo? Então, o primeiro é o tema, com relação ao quê? A coerência, se você acertou a resposta, os argumentos, com relação ao que lhe foi proposto para dissertar e argumentar. Se o seu texto tinha uma boa estrutura, os conectivos adequados, os parágrafos coesos, os parágrafos também um ligados ao outro, vinculados ao outro, né? As ideias fluidas, as ideias organizadas de modo claro, a continuidade ou a finalização de uma ideia com a pontuação adequada. Então, a estrutura do seu texto. Não pode ser um texto daqueles que são repetitivos, aquele texto que fica assim, ó. Eu digo que tem alguns tipos de texto. Tem o texto que fica assim, que é aquele que a professora usa todo o espaço da dissertação para escrever a mesma coisa, então ela fica rodando em torno do mesmo assunto, ela não avança, ela só fica ali introduzindo, terminou o espaço e ela não escreveu todo o texto, não desenvolveu toda a ideia. Depois nós vamos ter ainda aquele texto que ele vai ficando assim, certo? Ele fica só assim o tempo inteiro. Por quê? Ele fica martelando no mesmo assunto e, geralmente, a professora, o que ela escreveu no primeiro parágrafo, ela escreve no segundo, só que agora com palavras diferentes. O que está no primeiro, no segundo parágrafo, ela escreve no terceiro, no quarto, no quinto, enfim. Em todos os parágrafos, ela diz a mesmíssima coisa. É aquele texto que fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Nós temos um outro texto, que é o texto triângulo. É aquele que começa assim, fechadinho, e ele abre. E o que é essa abertura? Essa abertura é perder o foco, né? Abriu demais o leque. Então, ali está dizendo, o enunciado está propondo para você tal reflexão, tal argumentação. A professora ela argumenta aquilo, mais uma outra coisa, mais um outro, achando que ela, escrevendo demais, ela está ganhando nota, muito pelo contrário. Uma orientação que a gente tem que ter sempre em mente é o seguinte: o concurso ele quer saber quem está preparado para assumir o cargo alvo do concurso. Não para todos os cargos da educação. E aí, às vezes, você tem lá cargo de professor e o candidato ou a candidata, ele, na questão dissertativa, ele quer fazer o quê? Ele quer dar sugestões sobre como o diretor de escola deve agir, como o supervisor deveria agir, como o coordenador deveria agir, ele quer dizer para todo mundo. Aí ele perde. Então, o texto dele fica assim, ó. Começa bonitinho e perde o foco. Isso vai comprometer o quê? A estrutura. A expressão, o critério de avaliação sobre expressão é o quanto você foi claro e clara em suas argumentações. Entende isso? Muitas vezes, né, os argumentos, eles estão certos
mas eles estão confusos, eles estão mal redigidos, eles estão mal organizados, eles estão truncados entre si, o texto está aquele bololô, aquele emaranhado, e aí perde também pelo critério de expressão. E, claro, pela correção gramatical. Vai perder ponto, sim, não é? Porque, claro, que um professor minimamente precisa escrever muitíssimo bem. E aí, claro, vem o critério da pertinência com relação ao tema. Então, veja, por isso que eu digo a vocês, questão dissertativa não é alguma coisa alheia ou alguma coisa sempre uma surpresa, que a gente não tem como prever nada, que a gente não tem como se preparar, não é? Porque as temáticas, pode ser perguntado, professora, qual é ou quais são as temáticas que podemos ter no concurso de São Paulo? Cada item, cada caderno do currículo de São Paulo de ensino fundamental tem potencial, os documentos institucionais todos, autores, legislações, ou seja, não é que não dá para saber, dá sim para saber. Por quê? Você tem que estudar. Cada item que você estuda, você também faz uma bateria de exercícios dissertativos a respeito daquele item. Porque como se você tivesse fazendo daquele item que você está estudando, você está testando todas as possibilidades de dissertação daquele item. Quer dizer, não tem como escapar. Agora, se você acha que o tema da dissertação é um segredo absoluto, claro que é segredo, porque é sigiloso, mas se você acha que é uma coisa imprevisível, que você não tem como, de jeito nenhum, saber o que é, aí é claro que você não vai se preparar bem. E, portanto, você vai ser pego de surpresa lá na hora da prova. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver também com o critério de avaliação sobre o tema, que é a proposta de discussão sobre uma temática relacionada, anota aí, relacionada à bibliografia, certo? E precisa ser desenvolvida. Entendeu isso? Desenvolvida ao longo da questão. Alguém está me perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, professora, vai ficar gravada sim. Fique tranquila que ela já está sendo gravada e será disponibilizado o replay, tá bom? Para quem não pôde assistir, vai ser disponibilizado. Então, a proposta que você tem que entender é a seguinte: você precisa, em sua dissertação, e por isso que às vezes a dissertação não dá certo, né? É que você precisa entender que o tema a ser desenvolvido, ele deve ser exatamente o tema proposto pela banca. Não pode ser um tema, você não pode abrir o leque, você não pode fugir, porque a fuga do tema é critério para baixar sua nota. Então, você estava até certa, só que você fugiu muito do tema. Se você fugir exageradamente, vai ser atribuído a você nota 0. Por exemplo, porque você não respondeu. A pessoa escreve, mas ela não respondeu a temática e, por isso, ela vai perdendo ponto, né? Quando essa fuga ela ainda é razoável, e ela pode chegar até zerar quando essa fuga é considerada como uma fuga completa, quer dizer, não fez absolutamente nenhuma, não teve, a sua resposta não teve nenhuma ligação com aquilo que era o enunciado, certo? Muito bem. Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês da correção gramatical, não é? Então, a gente tem normas ortográficas que já estão em vigência, normas novas, alterações nas normas gramaticais da língua portuguesa. E aí eu estou trazendo para vocês aqui de um concurso antigo, estou mostrando aqui o slide pelo Google Meet, de um concurso antigo, né, que falava a respeito disso, quer dizer, o edital tratava, olha lá, o candidato poderá valer-se das normas ortográficas implementadas pelo decreto presidencial. Esse decreto era de 2008, mas a gente já teve outras alterações na norma, então precisa ficar de olho, isso tem no edital sempre, certo? Muito bem.
E aí, então, a norma ortográfica não é aquilo que eu ou que você queremos, é aquilo que a regra que, instituída pelo governo federal, trata a respeito do que é o correto ou o que não é correto, certo? Muito bem. Nós vamos ter também uma questão importante, que é com relação à ideia de conceituação. E o que é outro C do sucesso, o C de conceito. Conceituação. Gente, uma questão dissertativa, ela traz, em suas entrelinhas, por trás, nos bastidores, ela traz elementos que são fundamentais, são conceitos, e eles são fundamentais para você entender. Entende isso ou não? Então, o que você tem que fazer na conceituação? É você fazer com que o examinador seja convencido da tua ideia ou daquilo que você está propondo como sugestão, como uma atitude. E isso se faz como? Através da estrutura do seu texto. A gente, às vezes, pega, eu sei, todo concurso, faço milhares de recursos, né? Quando as pessoas eu precisava entrar com recurso, eu faço recurso. E aí, no recurso, a gente tem que ler todas, né, questões para fazer o recurso, e é interessante o quanto, às vezes, aquela resposta ela não está errada. Ela não está errada, mas ela está mal estruturada. E como ela está mal estruturada, a pessoa perde pontos. Entendeu? E a pessoa não aceita perder esses pontos. E aí você pega, mas olha a resposta da minha amiga. A minha amiga respondeu mais ou menos como eu e ela tirou tanto. Eu respondi igualzinho ela e tirei menos. Por quê? Porque a tua amiga, muitas vezes, ela ganhou no quê? Na estrutura do texto. Ela conseguiu orquestrar um texto mais adequado do que você. Por isso, o treino de produção de texto, de dissertação, é tão fundamental. Então, os argumentos, eles devem ser lógicos, eles devem obedecer uma sequência. Primeiro eu falo disso, depois eu falo daquilo outro, depois eu argumento sobre isso. Quer dizer, um texto que faz isso aqui, ó, ele flui, do começo ao fim. Entendeu isso ou não? Por quê? Porque se você começa o texto e o desenvolve de modo confuso, é claro que a conclusão também vai ficar comprometida. E muitas vezes o parágrafo de conclusão da pessoa fica parecendo parágrafo de introdução. Entendeu ou não? E vocês podem perguntar se quiserem. A live está aberta. Pode perguntar tanto aqui no Meet quanto lá no Instagram. Podem perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Porque aí eu paro para responder tudo que vocês queiram saber sobre isso que eu estou argumentando com vocês aqui. Muito bem. E aí, então, nós precisamos saber sobre, afinal de contas, dá para prever e antecipar as temáticas das questões dissertativas, as abordagens? Claro que dá. Claro que dá. Como eu disse, não tem mistério nenhum, não tem nada do além. É tudo coisa real, factível, tangível. Tudo coisa capaz, não é, de você estudar, perceber, entender e ir planejando o teu percurso para poder se preparar para isso. Significa o quê, exatamente? Significa dizer para você que, lógico, anota aí, lógico, que as questões, elas estão relacionadas à prática pedagógica. Isso é claro, isso é tão claro como é a luz do dia. Certo? A prática, com o objetivo de que você, candidato, candidata, argumente a respeito, fazendo com que o examinador veja o quanto você se baseou na bibliografia indicada para sugerir inovações, transformações na prática da rede municipal de São Paulo. Entendeu isso ou não? Então, a dissertação, ela tem uma dimensão teórica,
porque você vai usar as bases legais, teóricas, institucionais da bibliografia, e você também vai se deparar com questões práticas. Então, anotem, para não esquecer. Depois diz, ai, professora, ai, não, porque eu falei. Se você não anotou, aí são outros 500. Mas eu sempre conto tudo. Não é assim? Eu sempre conto. Tudo. Não deixo escapar nada. Que é para ficar bem sabido, bem sabida. Chega lá, colocar o X no lugar certo e, ó, vamos embora. Esperar o sucesso. Bater a porta. Não é assim? Muito bem. Então, anota aí, por favor. As questões dissertativas, elas serão sempre, elas estarão orientadas pelos dilemas do dia a dia, aquilo que é difícil na rede, aquilo que a secretaria, por exemplo, acredita que seja o mundo ideal, mas que ainda não acontece. Aquilo que, muito embora seja muito ruim, seja muito difícil, acontece todos os dias com muita frequência. E aí, para verificar se você, como candidato, você tem alternativas para estas situações, de modo a expressar tudo isso com clareza, com linguagem apropriada, se posicionando de modo claro e utilizando, sobretudo, utilizando-se das referências bibliográficas do querido e salve edital. Entendeu isso ou não? Portanto, elas são caracterizadas, os enunciados, como situações, problemas ou situações de testemunho. Alguma coisa que a gente vai falar que, por exemplo, olha, a professora Maria da Silva tem vivido um dilema. E aí narra-se o dilema da professora. Como se ela estivesse contando para você aquilo que aflige a ela, para que você pudesse ter uma sacada para ela, para que você pudesse ter uma sacada para ela poder resolver aquela situação. Entendeu ou não? Isso é fundamental. Então, sempre situação, problema, testemunho sobre o quê? Sobre os dilemas da prática pedagógica. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas, perguntas? Querem colocar alguma coisa? Não? Posso continuar? Tudo bem? A Luciene está dizendo que sim. E no Instagram, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Um outro ponto importante dessa posição aí da dissertação no edital é a verificação da temática. Gente, anota isso. Anota. Verificar a temática é o que lhes permite acertar na dissertação e tirar nota boa para classificar bem. Para entrar logo na primeira chamada. Entendeu isso ou não? Se eu não tenho uma boa verificação, se eu não faço uma boa verificação da temática, eu tenho uma grande possibilidade, uma grandíssima possibilidade de comprometer toda a minha dissertativa. Por quê? Porque eu posso fugir ao tema. Entendeu isso ou não? Eu posso fugir do tema. Porque o enunciado está propondo um debate, eu fiz uma péssima verificação da temática, entendi outra coisa qualquer, respondo sobre essa outra coisa qualquer,
E aí, 0. Ai, professor, eu zerei, eu não sei o que aconteceu. Não sabe? Mas eu sei. Olha aqui, ó. Errou. Por quê? Não fez verificação da temática. Quando sair o edital, vocês vão lembrar de mim. Eu quero que quem assiste minhas lives leia cada linha do edital, vocês vão lembrar de mim. Entendeu isso ou não? Por isso, queridas e queridos que me ouvem, me veem, é importantíssimo. Por isso que não adianta você estudar escrevendo aleatoriamente. Quem vai corrigir? E também não adianta estudar. Gente, curso de São Paulo não dá para fazer assim. Sabe por quê? Que não dá. Por quê? Precisa interação. Você escreveu. Quem vai dizer para você se está certo o que você escreveu ou se está errado o que você escreveu? Quem vai dizer? Quem vai dizer para você se o caminho que você está indo está certo ou está errado? Entendeu isso ou não? Quem vai dizer para você, por exemplo, se a análise da temática que você fez no exercício dissertativo, se está certo ou se está errado? Se você não tem uma orientação, você vai ficar sempre no escuro, sem saber se você está indo bem ou se você está indo lá pela ladeira abaixo. Certo? E aí, então, solicita de modo objetivo o tema a ser focado na discussão é exatamente o papel do enunciado. É exatamente o papel do enunciado. A Letícia está perguntando, Pro, será que cai assunto dissertativo no edital? O último caiu. Assunto? Que assunto, por exemplo? Dissertação. Sobre o assunto? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa questão de ter o assunto, olha, a dissertação vai ser sobre tal tema. Pode ser que caia sim e pode ser que seja alguma coisa a ser divulgada só no momento da prova. Né? E isso por isso que eu estou dizendo, quando vocês lerem o edital, vocês vão lembrar de mim, eu tenho certeza absoluta. Certo? Quem mais perguntar? Muito obrigada, querida, pela sua pergunta. Foi uma pergunta muito bacana, tá bom? Letícia. A Letícia no Instagram perguntou uma coisa linda e eu já respondi, serve para esclarecer todo mundo. Até aqui, tudo bem? Vamos agora falar um pouco de organização textual. Eu vou falar sobre isso num evento que nós vamos fazer no dia 23 de outubro, onde nós vamos ter 4 horas exclusivas dos participantes e dos meus alunos, só quem se inscrever no evento e só quem é meu aluno vai ter acesso a essas 4 horas que serão presenciais. Nós vamos fazer um evento experimental, presencial, um no dia 23 e o outro no dia 30 de outubro, não é? Sobre questão dissertativa, onde eu vou esmiuçar tudo sobre questão dissertativa, e quem quiser participar já fica de olho nas redes sociais, fica de olho quem nos autorizou a mandar e-mail, para que a gente possa te convidar e você estar comigo durante 4 horas, ou no período da manhã, ou no período da tarde, num sábado, estudando tudo, isso e muito mais sobre questão dissertativa. A Karina Alves mandou aqui. Pro, o que você nos orienta para começar a aquecer? Estudar. Vamos estudar, galera! Já tinha que estar quente, pegando fogo, Karina querida. Estudar, arregaça as mangas, ó, pega a caneta, o papel e vamos estudar. Você não está estudando ainda? Vocês não estão? Karina não está estudando? Tem que estudar. Entendeu isso ou não? Tem que estudar. Para aquecer, para você poder entender, você precisa estudar. Tá bom? Vamos lá.
Olha só, então. Agora nós vamos falar sobre a estrutura de organização do texto. Olha lá. Primeira parte, isso é feijão com arroz, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 parágrafos no mínimo, um para a introdução, outro para o desenvolvimento e um outro para a conclusão. Essa é a estrutura mínima desejável para que você tenha uma boa estruturação. Alguém está me perguntando aqui se tem previsão do concurso e se o nosso evento, esse aulão sobre dissertação não vai ter online. O evento será gravado, a aula presencial será gravada. E aí, quem não foi assistir e se inscrever, vai receber o conteúdo gravado, tá bom? A Shirley está dizendo, por favor, no período da tarde, pois estou repondo as aulas, ela está trabalhando. Nós vamos ter 2 turmas, uma no sábado de manhã e outra no sábado depois do almoço, para contemplar todo mundo, tá bom? Só que mediante as inscrições, hoje nós temos mais ou menos 6.000 pessoas que nos seguem. Das 6.000 pessoas, nós temos, em média, 800 alunos, não é? Os nossos alunos receberão acesso gratuito a esse conteúdo, todo o conteúdo, material, a gravação, tudo. E os que não são alunos poderão participar presencialmente ou fazer aquisição do conteúdo de modo virtual, tá bom? E aí, claro que a gente não vai ter vaga para todo mundo, porque para vocês terem uma ideia, nós temos 6.000 pessoas que se comunicam conosco, e aí nós teremos apenas 680 vagas, ou seja, muitíssimo pouco diante daquilo que a gente tem aí de público, tá bom? Qual é o valor? A Rosilene está perguntando. Eu não sei exatamente qual que é o valor, mas é uma coisa muito simbólica, viu? É bem simbólico. Eu não sei, deve ser alguma coisa entre 40, 60 reais, alguma coisa bem simbólica, tá bom? Mas é bem econômico, não é alguma coisa muito relevante, porque a gente está aí numa crise, né, sem precedentes, tá bom? Então, fica de olho para não perder quem tem interesse. Vamos lá, então. O que eu coloco na introdução, professora? O que eu escrevo na introdução da minha dissertação? Eu escrevo a apresentação do tema, eu introduzo o tema. Geralmente, quando o enunciado me pede uma posição, já na introdução, eu apresento a minha posição, por exemplo, a postura da professora está equivocada. Não é? Esta atitude é completamente equivocada. Entendeu isso? Quer dizer, eu já digo o que penso, já me posiciono diante daquela situação desde o primeiro parágrafo. Olha, só interrompendo um minutinho, chegou aqui para mim que o nosso aulão de dissertação, 4 horas na veia, está R$ 37,90. R$ 37,90, como eu disse. Você pode participar nas 4 horas da manhã ou você pode participar nas 4 horas da tarde comigo, num espaço muito bacana, seguro, com as devidas proteções. Nós vamos fazer esse evento com 340 pessoas de manhã, 340 pessoas à tarde, cuidando de todos os protocolos de segurança sanitária, porque o que a gente quer é fazer esse experimento para que a gente possa, então, entender qual é o impacto da pandemia, porque a gente tem que ter consciência que a pandemia ainda não acabou. Não é assim? Muito bem. Vamos lá, então. Os detalhes sobre o nosso evento, quem está dizendo, eu quero. Eu vou pedir uma gentileza, o Theo, meu parceiro aqui da minha equipe, está acompanhando o nosso chat aqui no Meet, e o Kaique está acompanhando os comentários lá no WhatsApp do Cursinho da Glória. O Instagram, desculpe. E aí eu peço que quem quiser saber e receber informações em primeira mão com detalhe, deixa o número do WhatsApp, que aí os meninos vão
passar todas as informações para vocês, tá bom? Pode deixar, por gentileza, que a gente vai pegar os dados de vocês, número de WhatsApp, e nós vamos entrar em contato com vocês amanhã, tá bom? Hoje não mais, por conta da nossa live, a gente tem muita coisa para fazer aqui, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha só, o que eu ponho na introdução? O que eu coloco na introdução é exatamente, não é, a primeira proposta de meu pensamento, o meu posicionamento, por exemplo. Eu me refiro ao enunciado, né? Como, por exemplo, de acordo com o acima exposto, de acordo com o enunciado apresentado, né? E lá no desenvolvimento, eu vou aprofundar a ideia, vou trazer mais elementos para a discussão, fortalecendo a minha argumentação, e é o momento onde eu tenho que colocar todo o meu foco na atuação central, naquilo que é o centro, que é a cereja do bolo. Entendeu isso ou não? Que a cereja do bolo é no segundo parágrafo de desenvolvimento ou nos parágrafos de desenvolvimento que eu vou cuidar disso. Logo depois, então, eu faço o meu parágrafo de conclusão, que seria, então, esse parágrafo onde eu vou finalizar, vou fechar, fazer um apanhado geral de todas as minhas argumentações, né? Fortalecendo, assim, não é, todo o meu percurso de narrativa, de argumentação. Volto à minha primeira etapa, referendando novamente, como, por exemplo, não é, vale ressaltar que a professora, com esse tipo de ação, comete um equívoco em virtude daquilo que foi citado acima, por exemplo. Muito bem. Entenderam isso? Nós temos que ter em mente essa estrutura de texto, porque se você tem um texto que só introduz, você vai perder ponto. Se tem um texto que já começa desenvolvendo, você perderá ponto. Se tem um texto que você já usa lá conectivo de conclusão, portanto, você já começou errado, e um parágrafo estruturado de modo errado, acontece o quê? Compromete a estruturação de todos os outros parágrafos. E por isso você precisa ter muito claro toda a estrutura textual. Muito bem. Alguém me perguntou, professora, quem já adquiriu o curso, terá que pagar este valor também ou já está incluso com o curso pré e pós-edital? Beijos, você é maravilhosa. Muito obrigada, minha querida. Quem são os nossos alunos? Nossos quase 800, aliás, um pouquinho mais de 800 alunos. Todos vocês receberão a versão gravada. Nós vamos gravar essa aula presencial e os alunos receberão gratuitamente esta gravação. Esse material vai fazer parte do material do curso de vocês. Tanto o material em PDF quanto a gravação, tá bom? Então, não precisa adquirir. Agora, se você falar, eu quero ir no presencial, aí o presencial precisa adquirir sim, tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Sim ou não? Olha lá. A Naomi está dizendo que precisa de muitas aulas dessas. Então, vamos dar a ela muitas aulas dessas para que ela possa avançar e a gente conseguir, todo mundo que está por aqui, atingir o seu objetivo, que é justamente ter o nome na lista de classificado, mas não é classificado lá no fim da fila, não. É classificado no começo da fila. Muito bem. Vamos falar agora sobre o item da argumentação. Certo? Eu escrevo o quê? O que vem à cabeça? Não! Eu escrevo o que eu lembro? Sim! Mas você deve ter estudado para se lembrar das principais ideias e essas ideias de modo organizado. Lembra-se, dissertação não é tempestade de ideias. Não é aquilo que você sai escrevendo sem parar. Entendeu isso ou não? Você simplesmente vai escrever aquilo que precisa ser escrito. A Márcia está perguntando,
O evento de dissertação presencial vai ser no final de semana? Sim, no sábado de manhã ou sábado no período da tarde, tá bom? É assim que vai ser. Muito bem. Vamos à argumentação, então? Já falamos da estrutura. Agora os argumentos. O argumento sempre referendado por leis, por autores, por artigos, por documentos institucionais. Por isso, eu acho, não tem valor. Outro dia, eu vi uma resposta dissertativa que não pode acontecer. Depoimento. Olha, no meu caso, no seu caso, não tem nada a ver nesse momento. No seu caso, nesse momento, não. Entendeu isso? Sempre ancorado. Ah, eu preciso fazer citação? Tem vídeo meu no canal do YouTube, tem live no Instagram. Meus alunos recebem uma overdose de aula sobre isso. Eu falo disso praticamente toda a aula. Não! É perder tempo, se comprometer e depois não dar conta. Olha lá, experiências pessoais. Entendeu isso ou não? Jargões deixam o examinador confuso. Ele não sabe o que você está querendo dizer com aquilo, se você está querendo convencê-lo de uma maneira emocional, ou se você realmente está ali usando aquelas ideias. Então, exemplos pessoais não são bem-vindos. Esse não é agora um momento de reflexão coletiva. Uma outra questão. Leitura e interpretação. Ou eu sei interpretar, ou eu preciso aprender a interpretar. E a interpretação de texto, hoje em dia, é um problema sério. A gente escreve uma coisa, a pessoa entende outra e pergunta a mesma coisa que está escrito. Já observaram isso? Gente, não pode. Porque na hora da prova tu tá ansiosa, aflita, nervosa, tensa. E ainda com problema de interpretação textual, não vai dar. Então, o importante é que você tenha muita segurança para entender aquilo que está implícito e aquilo que está explícito. Lá no evento eu vou fazer exercício sobre isso, para você achar junto comigo. Meus alunos também vão ter a próxima bateria de exercício sobre eventos implícitos e eventos explícitos. Quero todo mundo bater no olho e já sabendo o que é implícito e o que é explícito. Tudo bem? Muito bem. Lá no último parágrafo do enunciado, nós vamos ter a comanda, certo? Nós vamos ter a comanda. E o que é a comanda, pessoal? A comanda é onde mora a orientação da banca para que eu responda a minha dissertação. Entendeu isso ou não? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar. Observe que o enunciado te propõe uma resposta. Analise, questione, argumente, justifique, proponha, explique, disserte. Entendeu isso ou não? Perguntando para você sobre o que você faria, como faria, de que modo faria, pedindo para você sugestões, sugira à professora algumas questões relacionadas sobre como articular o seu trabalho ao projeto político-pedagógico. Olha que bacana isso. Entendeu ou não? Então, é nesse segundo parágrafo que nós temos, no último parágrafo do enunciado da dissertação, é que nós temos a comanda. A Milene Lourenço está perguntando, quando vai abrir as inscrições para o curso, para o cursinho? Para qual? O online nós vamos abrir em breve. Desculpe. O presencial, que é esse dia 23, para amanhã ou tarde, que é o Dissertativa na Veia, presencial, nós vamos abrir as inscrições a partir da próxima segunda-feira. Curso preparatório pré-edital, nós já estamos com inscrições abertas e a gente já tem praticamente 30
é 70% das vagas ocupadas. Então, já ocupamos 70% e só temos mais 30% das vagas disponíveis. E está uma corrida muito grande, porque as pessoas estão querendo, sim, se preparar e entendendo como é importante. Eu vou pedir para a minha equipe colocar o link tanto nos comentários do Instagram, quanto no chat do Meet, para que vocês possam, quem quiser, para que possa, então, ver o curso e adquirir e estar junto com a gente desde o início da aula inaugural. Lembrando que nós vamos ter aula inaugural, certo? Para os inscritos, para quem já fechou o curso, já fez matrícula, turma nova, que é a turma 3 de PEIF e a turma 4 de PEI, certo? Que começa em outubro, mês que vem. Não deixa para a última hora, porque nós não vamos ter vaga, porque as nossas aulas são aqui no Google Meet. São no Google Meet. E o nosso Google Meet tem limite de público, não podemos abrir para todo mundo, certo? Então, acabaram os assentos, vamos dizer assim, no Meet, acabaram-se as nossas vagas, tá bom? Mas o pessoal vai colocar aí para vocês. Muito bem. Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Sim ou não? Olha lá, essa parte eu amo de paixão. Busca de perguntas na própria pergunta. Justamente por quê? Porque você, quando lê o enunciado, você deve se perguntar qual a temática, qual é a questão central, o que está propondo esse enunciado para mim. E aí, a sua argumentação, o seu texto dissertativo, ele deve sim ser construído com base naquilo que você encontrou, buscando na as perguntas, daquilo que estava explícito e daquilo que estava implícito, certo? Isso é fundamental. E lá no dia, eu sou a professora que orienta todo mundo a construir diálogo, certo? Com a prova. Lá no dia da prova, eu quero todo mundo grifando os explícitos e os implícitos sendo anotados. Certo? Muito bem. Cuidado com os critérios de atribuições de notas. Por que isso? Porque eles causam prejuízos. E uma vez que tu perdeu, perdeu e pronto. Não tem segunda chance, não tem nada, não tem revisão. Você pode entrar com recurso, mas nem sempre o recurso vai ser atendido, é claro. Fugir totalmente da modalidade textual, porque está pedindo um texto argumentativo dissertativo. E se você faz um texto por tópico, ou se você faz um texto de transcrição literal de algum trecho, alguma coisa que você lembra, o que vai acontecer? Foge da modalidade textual do tema proposto. Apresentar um texto que não seja articulado em tópicos. Certo? Muito bem. E assinar em local não apropriado faz com que você perca toda a sua pontuação. E aí, quanto mais você vai perdendo pontuação, é claro, mais você vai ter um prejuízo. Apresentar qualquer forma de identificação é muito, muito, muito ruim. Por quê? Porque isso faz com que o sigilo seja quebrado, o anonimato seja quebrado. Porque o examinador, ele precisa corrigir a sua questão dissertativa sem saber quem é você. Escrever a lápis, deixar em branco, letra que não seja legível e copiar qualquer parte da prova, seja enunciado de questão, seja alternativa, tudo isso, as cópias, elas criam um problema muito, muito sério. E, por fim, fazer o rascunho é fatal.
facultativo. Se você acha que você deve fazer um rascunho, muito bem. Mas se você achar que não deve fazer o rascunho, também fica a seu critério. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Dúvidas, perguntas, o link do curso para quem quer, diga para mim quem quer fazer o curso, se tem dúvidas que eu já passo todas as informações. Vamos lá? Olha aqui o link do curso. Olha lá, a Luísa está falando, eu quero, eu vou te dar o link do curso aqui. A Carla também. Gente, clicando no link do curso, a gente já recebe, você clica, faz o pagamento com cartão de crédito, também pode fazer por Pix, e a gente já recebe a tua matrícula aqui e já coloca você na turma, tá bom? Não precisa mandar comprovante, não precisa nada, porque a modernidade vai chegando e a gente vai somando modernidade. Olha lá, a Zora, Milene, lembrando o seguinte, ainda hoje está disponível a promoção. Você compra o pré-edital e você ganha o edital. Lembra? Ganha o curso pós-edital, certo? Então, eu estou mandando o link do curso preparatório, tanto para PEI quanto para PEIF, certo? Tudo bem até aqui? O curso, o aulão de 4 horas será na Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Pro, quem são os examinadores da dissertação? Sigilo, minha flor, não pode ficar sabendo. São pessoas comuns, professores de língua portuguesa, que são cadastrados, e não podem dizer que são examinadores para ninguém. Sigilo absoluto. Isso é crime divulgar, quebrar o sigilo. Mais alguém? Pro. Oi, querida, pode falar. Boa noite, é a Shirley. Pois não, Shirley. Pro, no último concurso que teve, eu não lembro se foi PEI ou PEIF, que eu fiz com você, passei nos dois. Legal, você está trabalhando? Eu estou no SEI, eu exonerei PEIF há 1 ano e meio atrás. E tô em SEI. Eu entrei no último concurso, na primeira chamada. Olha que chique, parabéns! E já exonerou um, já ajustou a vida. Então, mas aí eu quero o meu cargo de PEIF novamente, por isso que eu tô aqui. Quer de volta. Quero entendi. de volta. Tá. Então, Pro, a minha pergunta tem a ver com uma questão dissertativa. E nesse último concurso, teve na dissertativa, uma imagem, e a imagem ela estava em preto e branco. Vai continuar. Tá, vai continuar. Porque assim... Por quê? Porque assim, você tem que pensar... Eu vou escrever uma coisa aqui, para quem está no Instagram eu vou falar, que é uma coisa aqui, vou escrever aqui. É assim, essa sigla, guarda ela para sempre. Se você estudou... Ficou muito confuso de ver a imagem, eu fiquei muito... Eu sei, as minhas alunas reclamaram. Sabe o que é isso? LIMP, o que é isso? São os princípios da administração pública. LIMP. Toda administração pública, está na Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. As imagens preto e branco são mais econômicas. Por isso, elas nunca serão coloridas. Porque é o princípio da economicidade. Entende isso ou não? Eu entendi, Pro, mas assim, tanto que no dia da prova eu fiquei assim com muito receio de não ir bem, mas graças a Deus eu me preparei bastante, mas mesmo assim eu fiquei muito confusa, porque o preto e branco, ele dá margem a uma outra leitura. A sorte não. É que eu já tinha visto uma imagem como aquela, né? Tinha estudado.
Mas ela dá margem a muitas leituras, porque você fica pensando, mas o que é isso? Será que é um sofá? Será que é uma parede? Será que é uma tábua? Deu margem a muitas, sabe, assim... Entendi. E aí eu fiquei pensando... é pegadinha, né, Shirley? O que é uma pegadinha. Será que a gente... aí você fica com tanto medo, assim, de não passar, e já fica pensando, ai, meu Deus, eu vou ter que entrar com recurso, tá? Mas graças a Deus não precisou. Não precisou. Então é legal isso, é legal essa questão do preto e branco. Claro. Legal para eles, né? Porque para nós não é nada. Não é bom, né? Muito bem. Se você, a Rita está falando, imagine para mim que tem deficiência visual, não tem problema, Rita, porque você, prestando prova como pessoa com deficiência, você tem direito a ter as adaptações necessárias para que você possa concorrer em patamar de igualdade junto com todo mundo. O que você tem que fazer é solicitar a adaptação da prova, que é o teu direito constitucional. Alguém está dizendo, a Kerlange, me fala um pouco sobre o PEIF, estou um pouco confusa com esse termo, tá bom. Vamos lá, PEIF, professor de educação infantil, atua onde? Na pré-escola, certo? De 4 e 5 anos de idade. Professor de educação infantil, atua de 4 a 5 anos de idade, certo? E aí, no ensino fundamental, esse professor também vai atuar de 1º ao 5º ano. Então, é um professor que trabalha tanto ele pode escolher trabalhar na pré-escola só, ou trabalhar só no ensino fundamental. Então, esse ano, eu sou PEIF. Esse ano eu escolhi trabalhar na pré-escola. Eu posso ficar na pré-escola a minha carreira inteira, até o ano que vem, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não, eu quero agora... Eu tenho uma aluna que ela passou, acho que no concurso do começo dos anos 2000, ela escreveu para mim que ela está saindo do ensino fundamental e indo para a educação infantil, porque ela já ficou cansada. Ela foi para a educação infantil na remoção do ano passado, ela foi para a pré-escola, entendeu? Só o PEIF pode fazer assim. Então, você trabalha na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, tá bom? Não trabalha em creche. Dúvidas? Tem mais alguém que quer o link do curso? Tem mais alguém que precisa do link? Sim ou não? Entendeu, Kerlange? Que bom, querida, fico feliz. Pessoal, foi uma delícia estar aqui com vocês. A Daiane, que é o link do curso preparatório, olha lá, nós já estamos publicando. O pessoal está pedindo aqui o endereço do presencial que estão pedindo, vai ser aqui Itaquera, num auditório super gostoso, um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Pensa que coisa linda, com todas as condições de segurança. Nós vamos receber vocês, vai ser muito legal. A gente ainda não pode se abraçar, se beijar, fazer coisa muito pertinho, mas só o fato de a gente estar junto nessa coisa experimental para entender melhor, a gente vai conseguir e vai ser muito lindo, vai mesmo, vai ser muito lindo. Quem é PEIF pode querer trabalhar só no infantil, na EMEI? Sim, pode, a vida inteira se quiser. Você pode se aposentar a vida inteira e ficar trabalhando na EMEI, pode sim. Você sai, vai para o MF a hora que você quiser, e se você nunca quiser, você nunca vai precisar ir. Tá bom? A Naomi falou, eu amei, pena que foi muito rápido. Uau! Nós estamos aqui há mais de 1 hora e foi muito rápido. Que legal. Gente, vai ter para 6? Sim. Eu vou pedir para vocês, para a minha equipe, mandar separados links do curso preparatório pré-edital PEIF, que você ganha o pós-edital, e o preparatório PEI, que você ganha o pós-edital também, tá bom? Que bom, querida. Eu amei amei, professora. Que pena que acabou. Eu também acho, que pena que acabou, mas a gente sempre chama para falar coisa mais bonita. O Edilson está falando, eu amei, que pena que acabou também. Que delícia, muito obrigada, fico feliz cada vez que eu me proponho a fazer alguma coisa que faça sentido para vocês e que vocês vejam que acrescentou no conhecimento de cada um de vocês. Muito obrigada, de verdade.
Que bom que você gostou da aula, as aulas dela é um vício maravilhoso, que bom, eu fico feliz, que legal, amei, estou confiante. Confia, Jaqueline, que vai dar certo. Quem está aqui pela primeira vez, muito obrigada, espero ver vocês no meu curso para ganhar o pré-edital. Faça ainda hoje sua inscrição para você ganhar, você paga 12 vezes de R$40 e pouquinhos centavos, e faz dois cursos, sendo ele preparatório pré-edital e o preparatório pós-edital, certo? A Regiane está perguntando qual que é o canal do YouTube, o Theo já vai colocar para você, tá bom? Gente, beijo para vocês.